No Simples Assim de hoje, vamos falar sobre povos indígenas. No Brasil atual, existem mais de 200 povos indígenas, falando cerca de 180 línguas diferentes, totalizando uma população em torno de quase 1 milhão de indivíduos. Boa parte desse contingente populacional se concentra na Amazônia Legal, onde o processo de globalização econômica tem acelerado a implementação de modelos de desenvolvimento geradores de prejuízos sociais e ambientais para o país incomensuravelmente maiores que os eventuais lucros concentrados nas mãos de muito poucos beneficiários. Neste quadro, a enorme diversidade étnica do Brasil tem se defrontado com diversas formas predatórias de exploração, seja das riquezas naturais ou das riquezas culturais, como a pirataria genética, o garimpo desenfreado, a extração indiscriminada de madeiras de lei, o roubo do conhecimento da medicina tradicional e a implementação de projetos agroindustriais que devastam grandes áreas e rapidamente esgotam as terras. A degradação das áreas limítrofes dessas terras, como a poluição das cabeceiras dos rios e o uso abusivo de agrotóxicos, afetam diretamente as atividades desses povos que dependem da floresta de pé para sobreviver. E cada vez mais, essas frentes predatórias de expansão invadem essas áreas que são, sobretudo, as últimas áreas preservadas do território brasileiro. É preciso entender basicamente o seguinte: nessas terras, colonizadas por portugueses, onde viria a se formar um país chamado Brasil, já havia populações humanas que ocupavam territórios específicos. Os índios, que estão hoje no Brasil, têm uma longa história, que começou a se diferenciar daquela da civilização ocidental ainda na chamada pré-história, com fluxos migratórios do Velho Mundo para a América, ocorridos há dezenas de milhares de anos. A história dos índios voltou a se aproximar da nossa história há cerca de apenas 500 anos, com a chegada dos portugueses. Como todo grupo humano, os povos indígenas têm culturas que resultam da relação histórica que se dá entre os próprios homens e entre estes e o meio ambiente. Uma história que, no seu caso, foi e continua sendo drasticamente alterada pela realidade da colonização. De 3, 4 ou 5 milhões de pessoas, 500 anos depois, todo esse contingente populacional, toda essa diversidade étnica, toda essa diversidade cultural, estava simplesmente desaparecendo no território brasileiro. Os americanistas, os viajantes, os antropólogos estrangeiros, que na primeira metade do século fizeram as principais pesquisas etnológicas aqui no país, e depois alguns antropólogos brasileiros também, já nos anos 40, 50 e 60, indicavam que gradativamente o percurso era do extermínio, era da anulação total das sociedades indígenas. É claro que, certamente, fruto da miscigenação, fruto do encontro entre as populações que se expandiu pelo interior do país, haveria sempre uma miscigenação e costumes e também o sangue indígena iria continuar fazendo parte do conjunto da população brasileira. Mas como etnias, com povos distintos, com culturas, com línguas, com conhecimentos, com absoluto bem-estar e harmoniosa relação com a natureza, com capacidade, não talvez, muitos dizem que o conhecimento não seria científico, mas não há dúvida e todos reconhecem o grande conhecimento no campo da biologia, no campo da agricultura, no campo do clima, no campo da medicina, no campo dos saberes mais amplos de geologia, de possibilidades de adaptação ao meio e assim por diante, na alimentação, coisas espetaculares, na agricultura. Então, tudo isso, todo o conhecimento que vem de milhares de anos, só se formos olhar pelo lado do conhecimento, mas
também as populações indígenas estavam simplesmente desaparecendo do território brasileiro. Nesse mapa do Brasil, é possível visualizar as terras indígenas dentro e fora da Amazônia Legal. O mais importante da gente entender é o seguinte: áreas indígenas são comunidades de conservação ou como parques nacionais. Elas são propriedades da União, ou seja, são inalienáveis e não podem ser vendidas, nem alugadas, nem comercializadas. Por isso, é importante entender que as terras indígenas garantidas e protegidas são fundamentais para a integridade do território brasileiro. Ser indígena não é fácil, porque é realmente isso, né? Quer dizer, você tem toda uma atitude de séculos, né? Que não aceita o modo de ser indígena, não se aceita, ele tem que mudar. Então ele tem que se cristianizar, ou tem que se civilizar, etc. Né? Mas no momento em que ele passa a adotar nossas vestes, nosso modo de ser, nossa língua, né? Ele imediatamente para de ser considerado indígena. Mas aí ele perde todos os seus direitos. O que distingue uma cultura da outra não é a exclusividade dos seus elementos culturais, porque todas elas contêm elementos culturais de todas as outras. O que define é a maneira como você articula esses componentes. Então, no fundo, o que define uma cultura é o seu estilo de incorporação do que vem do outro, a maneira como você pega do outro para o seu uso. Simples assim. Ecovox TV, a voz do planeta.